Olá, turma do sétimo ano, sou a professora Maria Evaristo e hoje eu vou estar aqui com vocês trabalhando esses dois percursos, tá certo? No percurso 1, a regionalização do território brasileiro e no percurso 2, os domínios naturais, ameaças e conservação. Vamos lá, pessoal? Regionalização e região, o que são? Acho que você já deve ter ouvido em algum momento essas duas palavrinhas, né? Então, regionalização é a divisão de um território em partes ou em unidades territoriais com base em certos critérios ou princípios. Já região é o nome que cada uma dessas partes ou unidades territoriais recebe. Os critérios ou os princípios que baseiam a regionalização de um território são de ordem natural ou física, formas de relevo, tipos de clima e de formações vegetais, etc. Ou de ordem humana ou social, culturais, históricas, econômicas, sociais, políticas e etc. Ou a combinação dos dois também podem ser um desses princípios, tá certo? Regionalização oficial do Brasil. Baseada em uma combinação de aspectos de ordem natural e humana, principalmente a ordem econômica, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, órgão do governo federal, dividiu o território brasileiro em 5 grandes regiões, chamadas de macro-regiões, que são elas: Norte, que é a mais extensa em território, com 7 estados; Nordeste, que contempla 9 estados, entre eles o nosso, que é o Ceará; Centro-Oeste, que contempla 3 estados e o Distrito Federal; Sudeste, que contempla 4 estados, e sendo a região mais populosa do país; e Sul, que contempla 3 estados e sendo a região de menor extensão territorial, ok? As regionalizações não oficiais do Brasil. O Brasil também tem esse tipo de regionalização. Além da regionalização oficial, existem outras divisões regionais do Brasil, elaboradas tanto por geógrafos do IBGE como pesquisadores de universidades. Entre essas divisões destacam-se as regiões de influência urbana, que consideram os centros urbanos como os fatores estruturantes do espaço, em decorrência de possuírem um setor de serviços diversificado, do qual a população e outras atividades econômicas dependem. Aí a gente está vendo aí 2 mapas com esses 2 tipos de regionalizações não oficiais, tá? Os complexos regionais ou macro-regiões geoeconômicas. A regionalização adotada em 1967 pelo geógrafo Pedro Pinchas baseou-se no critério das características econômicas dos espaços geográficos. Ela define 3 complexos regionais ou macro-regiões geoeconômicas: a Amazônia, que vocês veem aí de amarelo, a Nordeste, que está aí de cinza, e a Centro-Sul, certo? Já a regionalização, segundo o meio técnico-científico informacional, resulta das grandes transformações por que passou o Brasil nas últimas décadas, em consequência da implantação de novos meios técnicos, científicos e informacionais, aplicados na modernização da agricultura, da indústria e dos serviços. São 4 regiões, tá certo? A Amazônia, a Centro-Oeste, a Concentrada e a Nordeste, tá certo? Então, essas 2 aí são as regionalizações não oficiais brasileiras, viu? Domínios naturais, ameaças e conservações. Esse é o nosso segundo percurso. O que é um domínio morfoclimático? Quando a gente escuta essa palavra, né, morfoclimático, essa denominação foi dada pelo geógrafo e professor Aziz Absabi após várias pesquisas sobre as condições naturais do território brasileiro. Baseado nessas pesquisas, domínios morfoclimáticos foi definido como áreas que apresentam características semelhantes de relevo, clima e vegetação. Sabemos que o nosso país ele é bem extenso, certo? E os domínios morfoclimáticos foram classificados em 7. O número 1 aí que vocês verem no mapa é o domínio amazônico. O número
4, que a gente está indo na ordem, é o Cerrado. Depois vem aí, de acordo com a legenda, domínio de mares e morros. Depois a Caatinga, que é o número 2. Araucárias, o número 5. Pradarias, o número 6. E as faixas de transição, tá certo? Esses são os 7 domínios morfoclimáticos brasileiros, de acordo com a ZIA-ABSAB, viu? Agora vamos conhecer os domínios morfoclimáticos do Brasil. Vamos conhecer cada um individualmente. Os domínios florestados, que são formados por florestas naturais. Nós temos o domínio amazônico, domínio dos mares e morros florestados, que fica principalmente na parte do litoral, e os domínios das araucárias, tá certo? Então, esses são os domínios florestados, formados por florestas. Agora a gente vai ver os domínios das formações naturais herbáceas e arbustivas. Os domínios dos cerrados, domínio da caatinga e o domínio das pradarias do campo. E por último, nós vamos ver a faixa de transição, que é mais um de nossos domínios. Corresponde às áreas de passagem de domínio morfoclimático para outro. Nessas regiões, as características de um domínio se confundem com as de outro. Por exemplo, entre o domínio do Cerrado e o domínio da Amazônia misturam elementos tanto de um como de outro. A gente também pode dar exemplo entre o domínio da Caatinga e o domínio do Cerrado. Também misturam-se elementos, tá certo? E o Pantanal é um exemplo de faixa de transição, tá bom? Impactos ambientais sobre os domínios morfoclimáticos brasileiros. O que é um impacto ambiental? Uma palavra, impacto ambiental. O que seria? São alterações no ambiente causadas pelo desenvolvimento das atividades humanas no espaço geográfico. Nesse sentido, eles podem ser positivos, quando resultam em melhorias para o ambiente, ou negativos, quando essas alterações causam algum tipo de risco para o ser humano ou para os recursos naturais encontrados no espaço. Apesar de possuir essas duas classificações, o termo impacto ambiental é mais utilizado em referência aos aspectos negativos das atividades humanas sobre a Terra. Ao longo da história, a ocupação dos domínios morfoclimáticos brasileiros provocou impactos ambientais de diversos tipos, entre eles a perda da biodiversidade, que é um dos maiores impactos ambientais que o nosso país e os nossos domínios sofrem, tá certo? Vocês podem ver aí desmatamento, as queimadas, que são um dos grandes causadores desses impactos ambientais ocorridos nesses domínios. Impactos ambientais no domínio amazônico. O avanço de projetos agropecuários causa desmatamento e queimadas com graves consequências para a fauna e a flora, além de erosão do solo e assoreamento dos rios. A construção de grandes usinas hidrelétricas causa a inundação de vasta área de florestas, de vilas e cidades, além de terras indígenas. Impactos ambientais do domínio do Cerrado. Depois da Mata Atlântica, o Cerrado é o ecossistema brasileiro que mais alterações sofreu com a ocupação humana. Um dos impactos ambientais mais graves na região foi causado por garimpos que contaminaram os rios com mercúrio e provocaram o assoreamento dos cursos da água, bloqueio por terra. A erosão causada pela atividade mineradora tem sido tão intensa que, em alguns casos, chegou até mesmo a impossibilitar a própria extração do ouro rio abaixo. Nos últimos anos, contudo, a expansão da agricultura e da pecuária representa o maior fator de risco para o Cerrado. Então, aqui a gente está vendo os principais impactos ambientais do Cerrado e do domínio amazônico. Agora vamos ver dos impactos ambientais do domínio Caatinga, que a gente tem um pouco de conhecimento, pessoal?
O desmatamento realizado por grupos econômicos e a exploração de lenha para uso doméstico e produção de carvão tem causado a perda de biodiversidade, a erosão do solo e sua desertificação, além da irrigação inadequada que tem causado a salinização do solo. Impactos ambientais do domínio araucárias. Esse domínio, que já está intensamente desmatado, sofre a ação predatória de cortes ilegais de árvores que ameaça a fauna que restou, além de provocar a erosão do solo e das vertentes e o consequente assoreamento dos rios. Impactos ambientais na faixa de transição. O caso do Pantanal. A garimpagem do rio Paraguai e seus afluentes tem gerado grandes impactos, como assoreamento dos rios, contaminação da água. Além disso, a pecuária extensiva, ao competir com a fauna nativa, provoca desequilíbrio ecológico e a pesca predatória coloca em risco algumas espécies desse domínio. Impactos ambientais no domínio dos mares e morros. Esse domínio apresenta grande concentração populacional. Assim, encontra-se ameaçado pela expansão urbana e industrial, que acarreta a contaminação do solo e dos rios por resíduos domésticos e industriais. Impactos ambientais do domínio das pradarias. O elevado número de cabeça de gado por hectare provoca a compactação do solo, dificultando a regeneração das gramíneas, causa erosão e arenização. Então aqui, pessoal, a gente pôde ver um pouco, dos impactos ambientais nos nossos 7 domínios morfoclimáticos, que são bem amplos, tá certo? Mas que ao longo dos anos vem sofrendo com esses impactos. E as perdas são bem visíveis, tá certo? Unidades de conservação. O que seriam essas unidades de conservação? É um espaço territorial com características naturais relevantes, legalmente instituída pelo poder público, mas com limites definidos, destinado à preservação e à manutenção da diversidade biológica. As unidades de conservação podem ser classificadas em 2 tipos. Unidade de proteção integral, que o objetivo básico dessa unidade é conservar a natureza por meio do uso indireto dos recursos naturais, como a realização de visitas voltadas para as atividades educacionais, científicas e recreativas. A extração e comercialização de recursos naturais são proibidas. Unidades de uso sustentável. O objetivo básico dessa unidade é conciliar o uso de parte dos seus recursos com a conservação da natureza, ou seja, é permitido o uso direto dos recursos, extração e comercialização, mas ele deve ser realizado de maneira sustentável, por meio de um amplo plano de manejo. Além de todo esse importante papel, as unidades também têm grande importância para os povos indígenas e comunidades tradicionais. No mapa que a gente está vendo aqui, pessoal, ele apresenta as unidades de conservação do Brasil, tá certo? Vocês deem uma olhadinha, eu sei que a imagem não está muito nítida, mas dá pra gente dar uma olhadinha nesse mapa. Paisagem e estereótipos. O estereótipo é uma convicção sobre pessoas ou grupos sociais, sociedades, cidades, regiões, países, paisagem geográfica, etc., que não está apoiada na verdade, e sim em impressões, generalizações ou conceitos que nem sempre possuem fundamentos na realidade. Assim, é preciso ter cuidado com os estereótipos e, no caso de paisagens geográficas, a melhor forma de compreendê-las e evitar as visões estereotipadas é estudá-las a partir de fontes baseadas em estudos científicos, buscando também mais de uma fonte de informação, para não nos deixarmos enganar pela aparência. Ao lado vocês verem aí imagens, de paisagens e estereótipos, tá certo? Espero que tenham gostado e até a próxima.